Olá pessoal, hoje eu trouxe um vídeo que muita gente já me pediu, que é sobre verbos na escrita científica em inglês. Aqui eu vou trazer algumas dicas de vocabulário e também de uso dessas palavras. Se esse assunto te interessa e você quer saber como escrever melhor em inglês os seus artigos científicos, fica no vídeo até o final e se inscreve no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo falando sobre escrita científica em inglês. Bom, a principal forma de saber qual verbo usar em qual situação é saber o que você precisa dizer. Se você não sabe, dificilmente você vai conseguir encontrar um verbo adequado. Então você vai olhar, eu preciso falar o que outro autor disse sobre o estudo dele. Eu preciso descrever um método, eu preciso descrever um resultado que eu tive, ou eu preciso comentar um resultado que eu tive. Cada situação vai exigir um verbo. E aí, esse verbo que você escolher também vai ter algumas peculiaridades. Você quer ser mais formal ou menos formal? Você quer combinar esse verbo com quais palavras? Será que o verbo que eu quero usar combina com o substantivo que eu vou pôr depois? Porque tem essa questão também da combinação entre as palavras. E muitas vezes é difícil saber isso quando a gente não é nativo da língua. Então, se você não é nativo de inglês, você vai precisar estudar um pouco mais sobre essas combinações. Por isso, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês no card, em que eu falo sobre sinônimos, mas nesse vídeo sobre sinônimos eu explico um pouquinho sobre essa combinação entre as palavras. Então, deem uma olhada lá depois que terminarem esse vídeo. E aí, para facilitar esse entendimento do uso dos verbos, a gente pode olhar para cada seção do artigo separadamente. Porque cada seção meio que tem ali uma necessidade principal de comunicação, né? A introdução vai trazer ali fatos importantes sobre a sua área, a revisão de literatura vai trazer relatos de outras pesquisas, citações, e aí os métodos vai ser uma parte mais descritiva, né? Descrever o que você fez, resultados também um pouco mais descritivo, apontar o que você encontrou, e a discussão um pouco mais argumentativo, né? Então você vai ter que escolher outros tipos de verbo. Mas, tendo isso em mente, já fica mais fácil você pensar o que você precisa dizer em cada parte, né? E aí, acho que fica muito mais intuitivo do que pegar simplesmente uma lista de verbos que você vai usar na escrita científica em inglês e ler aquela lista, aprender aqueles significados, sabe? Acho que o aprendizado de listas de palavras não é muito eficiente. É mais legal olhar para o contexto e ir pegando as palavras daquele contexto, e aí aquilo vai realmente sendo usado, e aí você aprende melhor. Pensando nisso, né, nessa lógica de olhar para as sessões e as necessidades de comunicação de cada sessão, eu organizei esse vídeo em sessões. Então, a gente vai ver uma parte da introdução, uma parte da revisão de literatura, métodos, resultados, discussão e os verbos mais comuns em cada uma dessas sessões. Seguindo a lógica das sessões, vamos começar então com a introdução. E aqui eu elenquei para vocês duas das principais características da sessão de introdução, que é contextualizar a pesquisa e apresentá-la, né? Então, ali você vai colocar a sua pergunta de pesquisa, porque você escolheu aquele tema e tal. Então, os verbos principais que eu anotei aqui, o verbo to be, né? A gente vai apresentar muitas coisas, muitos fatos. Então, tal coisa é, tal coisa está, vai aparecer muito o verbo to be. As expressões there is, there are e a forma passada, né? There was, there were, que é existe, há, existir, haver, né? Que também é muito comum para relatar fatos. E o verbo to aim to, que é bastante comum para falar o objetivo de pesquisa. Então, temos dois exemplos aí. The changeover to more flexible working is a natural trend in the modern world. Então, a gente tem aqui o verbo to be na forma is, né? Mostrando que essa frase traz um fato, né? Contextualizando a área de pesquisa em que esse artigo está. E embaixo, no segundo exemplo, eu coloquei This study aimed to investigate... E aí o aim entra com esse papel de apresentar um objetivo, né? Um propósito. E aqui eu coloquei uma opção para vocês embaixo, né? This study investigated. Se você não quiser colocar esse sentido de propósito, né, de objetivo, você pode simplesmente falar o que você fez, né? This study investigated, usando o verbo que você fez. Investigated, analyzed, measured, calculated,
addressed, enfim, o que você fez, você usa o verbo referente a isso que você fez. Na revisão de literatura, o que a gente vai fazer? A gente vai relatar outras pesquisas, né? Descrever outros estudos. E aí aqui a gente tem alguns tipos de verbos. Por um lado, a gente tem verbos dicende, que essa palavra dicende é latina, né? Que são aqueles verbos que a gente usa para falar o que alguém disse. Então, se alguém declarou, afirmou, relatou, enfim, esses verbos de fala. Então, são verbos que aparecem muito na revisão de literatura. A gente vai usar também verbos relacionados a realizar um estudo ou realizar uma análise, né? Essa palavra realizar não é realize, tá bom? Não é realize. Isso é um falso cognato. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui que eu já falei sobre falsos cognatos em inglês e realize é um deles. Realize não é realizar. Realize significa perceber. Então, se você quer falar que alguém realizou uma pesquisa, realizou um estudo, realizou um trabalho, realizou uma atividade, você vai usar esses verbos da segunda linha aí. To carry out, to conduct, to perform. Também vamos usar os verbos relacionados ao estudo propriamente dito. Então, to investigate, to study, to find, os mesmos que a gente viu lá na contextualização da ação. To measure, to analyze, enfim, esses verbos de ação do que foi feito, né, dos procedimentos realizados na pesquisa. E aí embaixo eu coloquei os verbos agree, disagree, que estão aqui, mas também podem aparecer muito na discussão, né? Então, por exemplo, o autor concorda com tal aspecto, com tal fenômeno, com tal observação, com tal opinião. Ou então ele discorda, né? Então você pode apresentar isso na revisão de literatura. Aqui eu trouxe dois exemplos, um com o verbo dissente, que é esse verbo que a gente usa para falar que alguém falou alguma coisa, e o outro com um verbo de ação mesmo. Então, Fletcher argues that slow reading is not so much about unleashing the reader's creativity as uncovering the authors. Então, Fletcher argues, Fletcher argumenta. O que ele argumenta? Aí você coloca na frente. E aí embaixo, o que o estudo realizou, né? Bayard studied how readers can form valid opinions about texts they have only skimmed. Então, Bayard estudou, né? Analisou, mediu, esses verbos de ação. Na seção de métodos, a gente tem uma situação mais descritiva, como eu já falei para vocês, né? A gente vai descrever procedimentos, amostras, participantes, abordagens, o que foi necessário, o que foi realizado ao longo da pesquisa para encontrar os resultados. E aí, quais verbos que a gente vai ter nessa sessão? A gente vai ter verbos, por exemplo, como to collect, to recruit, para falar coleta de dados, coleta de materiais, recrutamento de pessoas. Os verbos de realização, né, como eu já mostrei também na revisão, to carry out, to conduct, to perform. E os verbos de avaliação ou de mensuração, que é to analyze, to assess e to evaluate. Então, nos nossos exemplos, nós temos data were collected using semi-structured interviews. Os dados foram coletados usando entrevistas semi-estruturadas. E aqui, uma observação importante. Vejam que nos dois exemplos, a gente tem os verbos na voz passiva, né? Data were collected. Os dados foram coletados. E não eu coletei os dados. Ou nós coletamos os dados. Em geral, a gente usa a voz passiva nos métodos, né? Que é colocar a ação primeiro. Então, data were collected. E aí, o segundo exemplo. Statistical analysis was performed. Então, a análise estatística foi realizada por meio do software SPSS, certo? Então, nos métodos, além desses verbos que eu mostrei para vocês, é muito provável que eles vão estar na voz passiva também. Os resultados também têm uma natureza mais descritiva, né? Então, a gente vai trazer quais verbos aqui? O verbo to be, para falar a variável foi tal, o resultado foi tal, tudo isso a gente vai usar o verbo to be, né? Vamos usar verbos relacionados ao que nós encontramos, né? A essa ação de encontrar. Então, to find, to review, to affect. E também verbos relacionados a mostrar, principalmente quando a gente tem tabelas e figuras. Então, figure 5 shows, table 1 illustrates, esses verbos que descrevem algo de demonstrar, ilustrar, apresentar. Vamos ver então o primeiro exemplo.
A positive correlation was found between X and Y. E aí a gente tem o verbo to find aqui, que ilustra o que foi encontrado, né? Bem metalinguístico, né? Então, a positive correlation was found. Ou então aqui nos resultados a gente pode usar a voz ativa também. We found a positive correlation, certo? Embaixo. Overall, X did not affect males and females differently in these measures. O verbo to affect é um verbo muito legal para usar em inglês. Quer dizer, causar efeito em alguma coisa ou ter impacto em alguma coisa. Então, você pode usar, em vez de colocar, por exemplo, X has an effect ou X has an impact on. Você pode simplesmente affect ou did not affect, certo? É um verbo legal. E aqui, no nosso caso, vai ser a última sessão, mas pode ter também depois as conclusões, mas as conclusões seguem muito esses mesmos verbos que estão aqui na discussão. O que a gente faz na discussão? A gente comenta os resultados e a gente faz referência a outros estudos fazendo comparações, certo? Então, quais verbos eu trouxe aqui? Primeiro, verbos que indicam implicações dos resultados. Então, o que o resultado que eu encontrei mostra? Esse resultado indicate, suggest, mean no sentido de significar, né? O que ele significa? E depois, alguns verbos que falam sobre o que ele representa com relação a outros estudos. Então, esses resultados, confirm, corroborate, agree, disagree, is in line with, is consistent with. E aí você pode ir comparando, né, um estudo com o outro, um resultado com o outro. E eu trouxe também os verbos modais may, might e can, e a diferença entre eles é bem importante aqui na sessão de discussão. A gente usa o may e o might quando a gente quer apresentar algo com algum grau de incerteza. Então, alguma coisa pode significar algo, ou pode sugerir alguma coisa. Você não quer ser assertivo nesse ponto. Então, você vai usar may ou might. O may, ele é menos duvidoso do que o might. Então, se você está, assim, muito incerto com relação ao que você está dizendo, você usa o might. Se você está ali menos incerto, você usa o may. Já o can, ele é mais assertivo, né? Ele tem mais o sentido de ser capaz de. Ele é mais usado para fatos mesmo. Se é algo incerto, você não vai usar o can. Se vocês acharem que é legal, eu posso fazer um vídeo só explicando sobre a diferença entre esses usos e sobre essa expressão da incerteza no texto científico, né? Essa diferença entre ser assertivo e ser cauteloso. Vamos então aos exemplos. Increased activation in X in this study corroborates earlier findings. Então, ativação aumentada neste estudo corrobora achados ou resultados anteriores. E aqui uma observação importante tanto para o português quanto o inglês. Corroborate ou corroborar não exige nenhuma preposição depois. Então, a gente fala corroborate findings. Corroborar ou corroborou achados, não corroborar com, corroborar de, não tem preposição. E aí embaixo um exemplo com o verbo modal may, trazendo esse grau de incerteza, né? These factors may explain the relatively good correlation between X and Y. Então, esses fatores podem explicar. Você tirou a assertividade do esses fatores explicam. E aí você colocou um grau de incerteza aí, certo? E todos esses verbos podem ir para a seção de conclusão, caso você tenha uma, e serem usados para explicar também implicações, o que significava o seu resultado, quais implicações que ele tem para a área. E esses foram os verbos que eu selecionei para mostrar para vocês nesse vídeo, espero que tenha sido útil. E aqui embaixo eu vou deixar um link para o Manchester Phrase Bank, que é um site com várias estruturas, inícios de frases e frases que vocês podem usar na escrita científica em inglês. É um site super legal, bem completo, com várias opções. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem sempre consultar lá. E lá tem uma divisão parecida com essa, introdução, revisão, métodos e assim por diante. Então, vocês podem ir por partes e dentro dessas partes tem várias subseções para você escolher o que você quer dizer e encontrar lá frases para te ajudar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e vejo vocês na próxima semana.